Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro de Direito Civil, Direito das Coisas. Hoje nós falaremos sobre o condomínio geral, certo? Bom, para iniciarmos falando sobre condomínio, a gente tem que conseguir identificar o conceito do que seria o condomínio, certo? Então, para conceituar, eu poderia dizer que o condomínio é a sujeição de uma coisa, seja ela uma coisa divisível ou seja ela uma coisa indivisível, a propriedade simultânea e concorrente de mais de uma pessoa, certo? Note, no condomínio nós teremos mais de um sujeito ativo, certo? Então, no condomínio nós vamos ter a diversidade de proprietários. E esses proprietários, eles vão exercer o domínio sobre esse objeto, sobre essa coisa, seja ela uma coisa móvel ou seja ela uma coisa imóvel, certo? Divisível ou indivisível. Por exemplo, duas pessoas sendo proprietárias de um carro, duas pessoas sendo proprietárias de uma casa, duas pessoas sendo proprietárias de um apartamento, de uma roupa, de uma fazenda, de um terreno e etc. Tá bom? Então, trata-se, na verdade, de uma propriedade que será exercida de forma simultânea e concorrente, certo? Simultânea por quê? Porque todos os proprietários, 1, 2, 3, eles são donos da mesma coisa ao mesmo tempo, certo? Por isso que a gente vai dizer que eles são proprietários de forma simultânea. E é claro, concorrente por quê? Porque todos vão poder usar a coisa, ou seja, todos têm aqueles poderes inerentes à propriedade também ao mesmo tempo, tá bom? Claro que essa utilização ela irá ocorrer dentro dos limites da convivência harmônica, certo? Claro, pessoal, eu poderia dizer que na prática o condomínio ela vai trazer diversos sabores, problemas de convivência, vai trazer isso na prática é o que mais acontece, tá bom? Mas assim, a legislação ela traz que esse exercício daqueles poderes inerentes à propriedade eles deverão ser exercidos dentro da convivência harmônica, certo? Embora na prática isso muitas vezes não acontece, tá bom? Bom, é a chamada mãe das discórdias, quando duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo bem, tá bom? A lei, ela permite o condomínio, a existência do condomínio, e para isso criou uma ficção jurídica, de modo que cada condômino, na verdade, ela será dona de um percentual, ou seja, de uma fração, uma fração, uma parte ideal da coisa. Por exemplo, quando nós temos um condomínio, imagine só uma situação de uma casa que tenha dois proprietários, dois irmãos. Claro, a gente não pode dizer que eles vão passar uma linha imaginária, uma fita, uma parede e vão dizer, ó, tu é proprietário dessa linha para lá e eu sou proprietário dessa linha para cá. Não. Na verdade, quando a gente fala de condomínio, a gente vai estar diante de uma propriedade, certo? De uma copropriedade de frações ideais. Então, eu diria nesse exemplo que um condômino ele tem a propriedade de uma fração de 50% daquela casa e o outro irmão ele vai ser proprietário de uma fração de 50%, de uma fração ideal de 50% da outra casa. Observe, eles são donos de frações ideais. E como como eu disse, essa fração ela não é exercida em um determinado local. Eles vão exercer a propriedade concorrente e simultânea do bem como um todo, tá bom? No bem como um todo. Eles são proprietários de uma fração ideal e essa fração ela não está localizada em um determinado local da propriedade. Então, eles vão exercer a propriedade como um todo, certo? Bom, outro detalhe importante é que o condomínio
O condomínio é uma exceção daquela regra que nós vimos lá em propriedade, que a propriedade ela é exclusiva, aquela regrazinha prevista no artigo 1231. Por quê? Porque nós temos a propriedade sendo exercida por mais de uma pessoa, certo? Então eu não estaria diante de uma propriedade exclusiva, tá bom? Exatamente por ela ser exercida por mais de uma pessoa. Não existe a exclusividade para uma pessoa. Também ela seria uma exceção ao exercício pleno da propriedade. Por quê? Porque se eu tenho que exercer a propriedade do condomínio de uma forma limitada pela harmonia entre os condôminos, eu não posso dizer que essa propriedade seria plena, já que eu tenho que respeitar a individualidade do outro condômino, tá bom? Do outro condômino. O outro condômino terá o mesmo direito de utilização do bem, tá bom? Então é necessário o respeito dos direitos dos demais condôminos, certo? Quais são as espécies de condomínio? Condomínio, ela se subdivide em condomínio voluntário e condomínio forçado, certo? O que seria um condomínio voluntário? O que seria o condomínio voluntário? Eu posso dizer que o condomínio voluntário é quando duas ou mais pessoas, elas voluntariamente, certo? Elas decidem ser donos de um condomínio, decidem instituir um condomínio. Por exemplo, eu e meu irmão, a gente decide comprar um carro, a gente decide comprar uma casa. Note, duas ou mais pessoas, elas voluntariamente, certo? Decidem adquirir um bem e instituir um condomínio, certo? Também possível essa instituição voluntária quando duas ou mais pessoas elas exercem a composse, ou seja, elas não, embora não tenham a qualidade de proprietários, mas apenas de copossuidores, elas adquirem também a propriedade através da uso capião, que nós já vimos nas aulas anteriores, tá certo? Então, é voluntária quando a instituição ela nasce de uma deliberação das partes, certo? As próprias partes decidem instituir o condomínio, tá bom? Já um condomínio forçado, ela ocorre sem a vontade das partes. Por exemplo, nos casos de uma doação, de herança, de divisão de muros, de árvores comuns. A gente vai ver direitinho essa divisão de muro, árvores, lá em direito de vizinhança. Mas vamos lá. Com relação à doação, imagine só que um avô decide doar um apartamento para 2 filhos, certo? Note, nós estaríamos diante de um condomínio forçado, porque o condomínio ela não nasceu de um ato de deliberação dos donatários, certo? Quem vai receber? O doador, ele instituiu no momento que ele doou, tá bom? Da mesma forma do direito sucessório. Um pai faleceu e deixou a sua casa para seus 3 filhos. Não cabe aos filhos, claro, a menos que eles renunciem à extinção do condomínio a princípio, certo? A extinção, a não instituição do condomínio, porque a própria lei diz que a propriedade oriunda da herança, ela se dá no momento da abertura da sucessão, princípio Saizine, certo? Então, a partir do momento que um determinado proprietário de um imóvel ou móvel, ele falece, automaticamente os seus bens são transferidos para os sucessores legais ou sucessores testamentários, certo? Então, vai haver a transferência automática, automaticamente nós estamos falando de uma instituição de condomínio forçado. Aí eu venho aqui para a situação. Professor, mas imagine só que um determinado pai, ele tinha 2 casas, certo? Tinha 2 casas e as casas são do mesmo valor, são casas iguais, elas têm a mesma avaliação, cada uma vale 100 mil, certo? Então, no momento que ele faleceu, não é uma casa de um filho e uma casa de outro filho, e a gente não estaria diante de um condomínio? Não, certo, pessoal? Não é assim que funciona. Porque
com a abertura da sucessão, todo o patrimônio ele é transferido para os sucessores, tá certo? Então é feito o levantamento de débitos, de despesas de funerais, que são debitados do valor do valor da herança, certo? Isso aí não vamos se preocupar com esses detalhes nesse momento, tá bom? Mas assim, então, aquele patrimônio, seja uma casa, 2 casas, 3 casas, ela é considerada como um único bem imóvel, tá bom? E se tiver carro, é considerado como um único bem imóvel, tá bom? Então, aquele único bem imóvel, que é composto por diversos imóveis ou móveis, eles se juntam no chamado espólio, tá bom? E esse espólio é transferido para os sucessores. Aí sim, cada sucessor irá receber um percentual, certo? Daquele espólio, uma fração daquele espólio. Então, obrigatoriamente, nós estaríamos diante de um condomínio, tá bom? De um condomínio. Aí sim, após o inventário, com a formalização da partilha, aí nós estaríamos diante de uma extinção de condomínio, onde os herdeiros, os sucessores, iriam convencionar que caberia a cada um dos filhos uma casa, tá bom? Então, até a partilha, nós estaríamos diante de um condomínio forçado, tá bom? Um condomínio forçado. Aí tem a situação de 2 casas dividindo o mesmo muro, nós estaríamos diante de um condomínio daquele muro. Uma árvore no limite de 2 casas, nós estaríamos diante de um condomínio daquela casa. Então, dê uma olhadinha, anotem aí o artigo 1327, o parágrafo 1º, 1297 e o 1282. Repetindo, para vocês anotarem. Artigo 1327, especialmente no parágrafo 1º, artigo 1297 e artigo 1282 do Código Civil, tá bom? Dê uma olhadinha que vai estar mencionando exatamente isso que eu falei para vocês, certo? Bom, claro, os condôminos, eles têm direitos e deveres, certo? Então eu posso dizer aqui que é direito do condômino utilizar livre e defesa da coisa conforme sua destinação. Isso está previsto lá no artigo 1314. Então, o limite do direito de condômino é o direito dos demais condôminos, tá bom? Então, cada condômino ele vai exercer o seu direito de propriedade, respeitando os direitos de propriedade dos demais condôminos, tá bom? E é claro, havendo algum impasse com relação à vontade desses condôminos, esse impasse poderá ser resolvido com a maioria dos votos dos condôminos. Isso está previsto no artigo 1325, tá bom? Claro, é dever do condômino arcar proporcionalmente com as despesas de conservação do condomínio, certo? Então, essa divisão será proporcional à sua fração ideal, certo? Conforme está previsto no artigo 1315. E é claro, por fim, os frutos da coisa devem ser divididos igualmente de acordo com suas cotas, entre os condôminos, certo? Entre os condôminos. E o condômino causar, eventualmente, algum dano, deverá indenizar aos demais. Então, os frutos, seja ele aluguel, enfim, qualquer tipo de fruto, ele será dividido entre todos, e qualquer condômino que causar algum prejuízo, algum dano para os demais condôminos, ou melhor, para o condomínio, deverá indenizar os demais condôminos. Previsão legal, artigo 1319 e artigo 1326. Tá bom? Bom, outro detalhe é que a qualquer tempo o condomínio pode ser, o condômino ele pode pedir a divisão ou alienação da coisa. Isso está no artigo 1320. O que acontece? É bastante comum na prática, imagine só,
aquelas heranças, a casa da morada dos pais, que foi dos avós, enfim. E dentro de uma mesma família existem aquelas pessoas que têm mais dinheiro, outros que têm menos dinheiro. Mas assim, vamos para uma situação bem prática. Imagine só uma casa aqui no centro de Araripina, onde o proprietário ele teve aqui 6 filhos, tá bom? Ele teve 6 filhos. Aí nós temos aqui a situação de 4 filhos ou 5 filhos não ter o interesse de vender aquela casa, por entender que ali foi a casa de seus pais, a casa de seus avós, mas tem daqueles condôminos que por determinada situação financeira, necessidade financeira, ou então por não ter aquele mesmo apreço pelaquela coisa, ela quer vender. Note, pessoal, nessa situação, onde nós temos um condomínio, claro, eu estou diante de um bem indivisível, porque nós estamos falando de uma casa, então a princípio a gente não teria como dividir aquela casa em 6 pedaços, né? Não teria como partilhar. Mas aí a gente vai para aquela situação. 5 condôminos, certo? 5 condôminos não querem vender aquela casa. E nós estamos diante de um condômino que quer vender aquela casa, tá bom? Independentemente do motivo da venda, mas um condomínio está precisando vender aquela casa. Nesse caso, a vontade da maioria não vai prevalecer, tá bom? Por quê? Porque a nossa legislação, aí eu quero que vocês verifiquem os artigos 1320 e os parágrafos 1322, 1325, e o código, a nossa legislação diz que é direito do condômino a qualquer tempo pedir a divisão ou alienação da coisa. Então eu falo divisão quando a gente estiver falando de, digamos, uma propriedade grande, que essa propriedade possa ser dividida, e quando eu falo dividir, se tornar, como é que eu posso dizer? Dentro do registro civil, cada imóvel tem uma matrícula, tá bom? Cada imóvel tem uma matrícula. E quando a gente fala de propriedade, seja ela urbana ou rural, existe uma fração mínima de parcelamento. Então, por exemplo, na zona rural da nossa região, a fração mínima de parcelamento é de 4 hectares. Então, eu posso dizer que cada imóvel de forma indivisível, ou seja, cada imóvel que possa ter sua matrícula indivisível, ela obrigatoriamente não pode ser inferior a um módulo, a fração mínima, que seria 4 hectares. Existem exceções? Existem, certo? Mas assim, vamos ficar aqui na regra. Então, se a gente tivesse diante de uma propriedade de 10 hectares e a gente tivesse diante de 3 condôminos, essa propriedade não poderia ser dividida, certo? Por quê? Porque se a gente dividisse 10 por 3, esse imóvel ficaria abaixo da fração mínima de parcelamento do solo rural. Então, não existiria a possibilidade de uma divisão, mas existe a possibilidade de alienação, tá bom, da coisa. Da mesma forma, quando a gente fala de imóvel urbano, a lei federal diz que a fração mínima de parcelamento do solo urbano é de 125 metros quadrados. Existem exceções? Existem exceções, tá bom? Mas assim, mantendo aqui a regra, para efeito de exemplo, se a gente tivesse diante de um imóvel de 200 metros quadrados, esse imóvel de 200 metros quadrados não teria como ser dividido para 2 condôminos, porque ambos pedaços, 100 metros para um, 100 metros para outro, ficaria abaixo da fração mínima de parcelamento urbano, tá bom? Mas vamos lá. Então a legislação diz que é direito de qualquer condômino a qualquer momento pedir a divisão quando a gente estiver diante de um imóvel que possa ser dividido, ou então a alienação da coisa, certo? Então, naquele exemplo daquela casa que teria 6 condôminos, a vontade de 5 de não vender a casa não iria prevalecer sobre a vontade de um que quer vender a casa, certo? E observe, na prática é o que você mais escuta falar.
os herdeiros ou o senso comum diz que a vontade da maioria prevalece, certo? Com relação à extinção do condomínio, a divisão, a extinção, seja por divisão ou seja por alienação da coisa, observe, estou falando de modo de extinção. Por quê? Porque se eu tenho 6 condôminos e esses 6 condôminos transferem aquela propriedade para uma só pessoa, nós estamos diante da extinção do condomínio, tá bom? Da mesma forma, se eu tenho um imóvel que ele possa ser dividido e eu divido ele em 3 outros imóveis, ou seja, eu estou encerrando aquela matrícula de 15 hectares, estou abrindo 3 matrículas, estou individualizando cada imóvel desse em 5 hectares, eu também, onde cada um vai ter um proprietário, eu também estou diante de um modo de extinção de condomínio, tá bom? Bom, claro, pessoal, que dentro dessa situação, caberia ao condômino que quer vender, ele vender, se ele quer alienar, ele poderia dar ele obrigatoriamente, ele tem que dar preferência para os demais condôminos, tá bom? Então, se ele quer vender a cota parte dele, quer vender a fração ideal para fora do condômino, então ele quer vender apenas o percentual dele, ele tem que dar preferência, aos demais condôminos, tá bom? Aos demais condôminos. Claro, se a gente estiver falando de um imóvel que pode ser dividido, ele pode pleitear apenas a divisão e não necessariamente ele não vai ser não será obrigado a dar esse direito de preferência. Mas se a gente estiver diante de um imóvel indivisível e ele quer vender a sua fração ideal, isso é mais comum em imóvel rural, tá bom? Porque o imóvel rural, pela extensão, por mais que seja um imóvel de uma fração pequena, é possível passar a ser que cada um administrar um pedaço daquela área e transferir aquele pedaço, certo? Mas assim, obrigatoriamente, o condômino ele tem que dar direito de preferência aos demais condôminos, tá bom? Então, se um quer vender a sua fração ideal, ele tem que primeiro oferecer para os demais condôminos, certo? Professor, e se naquele exemplo os demais condôminos também, se todos quiserem comprar, então aí todos podem comprar a fração, certo? Mas se houver ou dividir aquela fração em todos, mas assim, existe a preferência entre os condôminos. Então, como seria essa preferência? Entre os condôminos, existe a preferência para aquele condômino que tem uma edificação de maior valor, certo? Então, se a gente estiver diante de uma propriedade, aquele proprietário que tiver uma edificação, tiver benfeitoria de maior valor, ele terá direito de preferência sobre os demais condôminos. Se ninguém tiver benfeitoria, aí aquele condômino que tiver uma fração ideal maior, tá bom? Uma fração ideal maior. Então, existe a preferência, inclusive, dentro dos condôminos. Bom, é claro que é essencial, pessoal, que é essencial dentro do condomínio que se possa determinar a administração do condomínio. Quem será responsável pela administração do condomínio, tá bom? Até porque muitas vezes tem a questão dos débitos, se já tem um administrador daquele condomínio, aquele administrador paga os débitos e divide, ou pega os frutos e divide entre todos os condôminos, tá certo? Então é importante a instituição a determinação da administração dentro do condomínio. Quem irá administrar o condomínio? Bom, para finalizar, o condomínio parte geral, eu volto aqui a mencionar sobre a forma de extinção do condomínio. Como eu já adiantei, existem 2 formas de extinção do condomínio.
A extinção do condomínio se dará pela divisão da coisa, certo? Então, como eu mencionei, um imóvel de 10 hectares, um imóvel rural de 10 hectares, com 2 coproprietários, é possível, uma vez que aquele imóvel, que aquela divisão, ela tornará aquele imóvel, deixará aquele imóvel acima da fração mínima de parcelamento rural, é possível a divisão daquele imóvel em 2, que aquele imóvel se torne 2 imóveis distintos, com proprietários distintos. Então, nós estaríamos diante de uma extinção voluntária, tá bom? Ou então também através da alienação da coisa. A coisa, seja ela divisível ou indivisível, no momento em que ela é alienada para outra pessoa, uma única pessoa, um único titular, certo? Nós também teremos a extinção do condomínio, tá bom? Então, se divide lá o dinheiro, os valores referentes à venda, à alienação daquele bem. E quando eu falo alienação, eles também poderiam doar, certo? Imagine só, 3 filhos, 3 pessoas decidiram doar um determinado imóvel que eles são coproprietários para uma única pessoa, certo? Para uma única pessoa física, jurídica, enfim, nós estaríamos diante de outra forma de extinção do condomínio. Então, a extinção do condomínio se dará de 2 formas: através da divisão da coisa, em se tratando de coisa divisível, certo? Ou através da alienação da coisa, seja coisa divisível ou seja coisa indivisível, tá bom? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os condomínios edilícios. Não terminou, certo? Pula lá para o próximo vídeo para a gente poder terminar a matéria da nossa semana, tá certo?